Em alguns procedimentos de campo, muitas vezes é necessário nós medirmos alturas de objetos. Por exemplo, altura de árvores, altura de montanhas, nós precisamos muitas vezes dessas medidas. Fazendo, por exemplo, uma comparação de ambientes, de alturas de árvores da mesma espécie em ambientes diferentes, nós precisamos tirar essas medidas. As alturas fazem parte dos descritores dos nossos objetos. E, evidentemente, que nós precisamos de equipamentos para medir essas alturas. Um deles pode ser construído facilmente com pouquíssimos recursos, como esse que aqui está. Trata-se de um transferidor, um tubo de caneta, um parafuso para prender o transferidor numa base de madeira e um fio de prumo, construído aqui com uma linha e um peso qualquer para manter a linha esticada, fazendo o prumo com o centro de gravidade da Terra. Exatamente nos 90 graus do transferidor. E o que nos cabe é, com auxílio desse tubo de caneta, nós vamos apontar para o topo do objeto do qual nós precisamos medir a altura. Vamos ler o ângulo formado por essa inclinação. Evidentemente que esse tubo de caneta está perfeitamente alinhado com a horizontal desse transferidor. E ao lermos o ângulo, nós vamos aplicar uma técnica e vamos calcular a altura da árvore sem precisar subir nela para termos essa medida. Temos aqui, então, a nossa árvore. Vamos medir a altura dela. Para que isso seja possível, nós vamos, então, mirar, procurando olhar pelo orifício do tubo de caneta até observarmos o topo da árvore. Medimos, então, nós então lemos o ângulo formado pela inclinação do tubo da caneta em relação ao topo da árvore, que aqui acusa 30 graus. Uma outra medida fundamental para que esse cálculo seja possível é a distância do aparelho até a árvore. Então, de posse dessas duas medidas, do ângulo da visada ao topo da árvore e da distância, nós podemos calcular a altura da árvore no esquema que nós veremos a seguir. Aqui está, então, o nosso transferidor, preso numa tábua. Aqui nós temos o tubo da caneta. Temos, então, o prumo, que é um fio com peso para mantê-lo esticado para baixo, onde nós vamos ler a angulação. E nós vamos, então, fazer a visada olhando por dentro do tubo de caneta, observando o topo da árvore da qual queremos medir a altura. Aqui está a nossa árvore e a altura que precisa ser medida. Nós vamos fazer uma visada por dentro do tubo da caneta, observando o ponto máximo da árvore. Vamos, então, fazer a visada e vamos medir esse ângulo. Esse ângulo acusa 30 graus. E a outra medida que nós precisamos é a distância do aparelho até a árvore, que vamos arbitrar aqui em 10 metros. A altura que nós vamos medir nesse momento é apenas essa que aqui está, da base do que nós lemos até o topo da árvore, que vamos chamar de H1. Essa medida será tangente de 30 graus, é igual a H1 sobre 10 metros. Porque, por definição, a tangente é o cateto oposto sobre cateto adjacente.
Tangente de 30 graus é 0,577, que é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Consequentemente, H1 é 5,77 metros. Esta medida que aqui está é 5,77 metros. A altura da árvore será, então, os 5,77 mais a distância do ponto onde a leitura foi feita até o chão, que é 1,65 metros. Consequentemente, a altura da árvore é 5,77 metros mais 1,65, que é igual a 7,42 metros. Aqui está, a altura dessa árvore seria, então, 7,42 metros.